Olá pessoal, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando da diferença do Position e do Display Flex, né, do Flexbox, tá? O vídeo que eu tô falando é esse aqui, olha só, dá uma olhada nessa thumb, tá? Eu vou deixar essa thumb no final desse vídeo para você conferir se você quiser. De qualquer das formas, uma pessoa me mandou uma pergunta nos comentários desse vídeo, deixa eu falar aqui, ó, o nome dele é Ramon Machado Silva. Na verdade, ele pediu para eu fazer um vídeo falando da utilização do Translate para posicionar elementos, tá? Então eu quero que você reflita um pouquinho. Se alguém te perguntasse isso na entrevista de emprego, por exemplo, você saberia responder? Pause o vídeo agora, reflita um pouco sobre isso. Pense qual que é a diferença de, por exemplo, um Position Relative e o Transform com o valor Translate, tá? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você quer conferir, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai entender tudinho, tintim por tintim. Fechado? Vamos lá, simbora pro conteúdo desse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área, sem enrolação nenhuma, direto na tela do meu computador, se liga só. Muito bem, então tô com o meu arquivo aqui, olha só, eu tenho um HTML extremamente simples e um CSS mais simples ainda, acredito que não é problema para ninguém, tá? Qual que é a ideia? Eu vou pegar esse box 2 daqui e vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma classe e eu quero posicionar esse elemento de forma relativa, tá? Então o Position Relative, ele vai se posicionar referente à sua posição original, bacana? É isso que acontece. Então vou colocar aqui, por exemplo, um top de 40 pixels, por exemplo, e também vou colocar aqui um left de 40 pixels também, fechado? Vou colocar aqui uma variável, porque aqui eu vou colocar provavelmente mais vezes, então eu vou colocar, sei lá, vou chamar uma variável border 1, sei lá, esse cara aqui vai ter o valor blue, e aí eu vou colocar também o border 2 e esse cara vai ter o valor red, ok? Onde eu tenho ali o blue, esse valor daqui, eu vou colocar uma variável com border 1 e basicamente é isso, tá? E aqui o que eu vou fazer é simplesmente colocar um border tracinho color var, deixa eu colocar border 1, substituir por border 2, salvar. É isso aí, tá? Se você não conhece as variáveis no CSS, faça um favor para você mesmo, assim que acabar esse vídeo, entra lá no YouTube e procure Serlivre Variáveis. Só isso. Primeiro vídeo que aparecer, dá uma assistida lá porque vale muito a pena. Bacana? Muito bem, então indo para frente aqui, nós reparamos, pessoal, que com o Position Relative, eu consigo posicionar esse border 2, tá? Que é o elemento aqui com a borda vermelha. Eu consigo posicionar ele mantendo a sua posição original. Perfeito? Isso aqui ficou bastante claro, né? Ou seja, deixa eu desenhar aqui, olha só. É como se eu tivesse algo assim. Vou pintar de verde, tá? Então é como se o meu box, ele mantivesse a sua posição original. Eu posiciono o box 2, que é esse borda vermelha, eu posiciono ele 40 pixels no topo, 40 pixels no left, mas eu mantenho a sua posição original e isso não afeta estes elementos aqui. Esses caras, eles ficam exatamente na mesma posição. Bacana? Isso é importante a gente perceber. Show de bola. Agora nós vamos dar uma olhada no Transform com o valor Translate. Então se liga só, eu vou duplicar isso aqui e aí eu vou fazer o seguinte, aqui vai ser o 4, 5, 6, 4, 5, 6, salvar, é isso, tá? Bacana, é esse cara aqui. Muito bem, então aqui nós temos o box, ok? E basicamente eu vou pegar esse box 5, tá? Então vamos lá, box 5, aqui faltou o ponto da classe, certo? Box 5, e aí eu vou colocar basicamente Transform, Translate, vou querer 40 pixels de cada lado, certo? Então vou vir aqui colocar 40 pixels, vírgula 40 pixels, bacana? Quando eu salvar, deixa eu também colocar este border color daqui, ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Melhor ainda, pessoal, olha só o que eu vou fazer, ó, box nthchild, eu vou colocar o even, tá? Que aí todos os filhos pares, certo? Todos os filhos pares vão ter isso aqui,
salvar, show de bola. Evito ali ficar duplicando o código, né? Então repara que ele tem, pessoal, exatamente o mesmo comportamento, tá? Aí você me pergunta, tá, mas se é o mesmo comportamento, qual que é a diferença do position relative para o transform com o translate? Poderia ser translate x, translate y ou os dois, né? No caso, o que eu fiz aqui, né? Qual que é a diferença? A diferença é como os valores eles vão se comportar, especialmente quando a gente trabalha com porcentagem, tá? Isso é uma das diferenças. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Repara uma coisa, ó. Aqui no position relative, eu não vou movimentar. Aliás, eu vou tirar esse top. Você já entendeu, tá? Você já entendeu que ele empurrou para baixo sem modificar a posição dos elementos originais, ok? Então eu vou facilitar aqui a nossa vida, perfeito? Muito bem. O que acontece, pessoal? Com o position relative, se eu trabalhar com porcentagem, o resultado é ligeiramente diferente. Olha só, 50%, tá? Repara, box 2, left 50%. O que acontece? 50% do quê? Esta que é a pergunta que você precisa fazer. Quando a gente trabalha com position relative, o valor em porcentagem é referente ao elemento pi, ok? Ao elemento pi. Isso significa que ele está se referenciando com este container que possui 300 pixels, certo? Ou seja, left 50% é a metade dos 300 pixels, ou seja, 150 pixels. Eu vou salvar, tá lá, olha só. Ficou ali, certo? Será a mesma coisa que 150 pixels? Vou salvar exatamente o que eu falei. Perfeito? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesse translate daqui. Eu vou tirar esse valor e vou colocar translate x aqui. Bacana? Só para que você veja, ele tem exatamente o mesmo resultado, só que somente aqui ele vai para a direita. Show? Muito bem. Agora eu vou colocar os mesmos 50%. E aí que está a diferença. Quando eu trabalho com transform, a porcentagem é referente ao tamanho do próprio elemento e não mais ao elemento pi, certo? Vou salvar esse cara e olha a diferença, tá? Eu tenho exatamente 50% aqui, exatamente do mesmo jeito que eu coloquei ali no position relative. Porém, aqui ele está bem menor. Por quê? Porque se o meu box possui uma largura de 100 pixels, significa que esse 50% equivale a 50 pixels. Tanto isso é verdade que eu vou colocar aqui 50px, vou salvar e o resultado é o mesmo, tá? O resultado é exatamente o mesmo. Deixa eu comentar isso aqui temporariamente, vou deixar só com esse do translate, tá? Então olha só, 50px, vou trocar para 50%, vou salvar exatamente o mesmo resultado. Fechado? Muito bem, então a gente já percebeu que quando a gente utiliza aqui o transform com o translate, por exemplo, os valores em porcentagem são referentes ao próprio elemento, certo? Isso já ficou claro. Mas, nesse exemplo que eu dei, eu coloquei ali um box com 100 pixels de largura. Agora, será que um elemento sem uma largura definida também vai funcionar? Ou melhor, será que também vai funcionar no height? Será que é possível trabalhar com porcentagem no height agora, no translate y do elemento? É isso que a gente vai ver agora. Se liga só, na tela do meu computador novamente. Para testar isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nosso box 5 e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um widget, tá? Eu vou falar fit content, ok? Fit content, desse jeito. Aí ele vai sobrescrever estes 100 pixels daqui, certo? Então, qual que é a ideia? Deixa eu tirar esse transform temporariamente, olha só, tá? Então, esse é o resultado que a gente tem agora. E conforme a gente pode perceber, é 50% do tamanho do meu box, certo? Vou salvar e tá lá. Ou seja, se eu começar a acrescentar dados aqui, acrescentar valores, né, textos aqui dentro da minha div, este posicionamento left, digamos assim, vai começar a andar para a direita. Olha só, vou colocar aqui alguns textos e olha lá, tá? Por quê? Porque ele está levando em consideração o próprio tamanho do elemento, mesmo que esse cara não tenha um widget definido. Bacana? Muito bem. Então, já percebemos também que eu não preciso ter uma largura definida em pixels para funcionar a porcentagem dentro aqui do Transformers. Transformers não, né? Transform. Vamos dar uma olhada aqui agora como que eu posso fazer para testar o height, tá?
Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou colocar como se fosse uma legenda aqui embaixo e eu vou trabalhar ao mesmo tempo com Position Absolute e também com o Translate, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar uma legenda. Eu vou usar a mesma div aqui, tá? Porque eu estou com preguiça. Poderíamos criar um card bonitinho aqui, mas eu quero ser mais sucinto aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um parágrafo mesmo. Vou colocar Loren 10 aqui. Tab, é isso. Show de bola, exatamente isso que eu quero. Bacana? Aqui embaixo, então, eu vou colocar um Position Absolute para ele, tá? O Position Absolute vai fazer com que esse elemento saia do fluxo natural do documento. Quando eu salvar, olha só, ele saiu de dentro dessa div, tá? Para que eu possa fazer uma ligação deste parágrafo com este container, eu preciso colocar aqui um Position Relative no meu container, ok? No meu container. Aqui ele saiu, mas se eu colocar aqui, por exemplo, bottom 0, olha só, ele já passou a se referenciar lá, tá? Quando a gente coloca Position Absolute, coloque pelo menos um valor, ou left, ou bottom, ou right, ou top. Bacana? Muito bem. Aqui eu vou colocar um background color, eu quero colocar um RGB aqui, vou colocar um 000/.5, talvez, um pouquinho mais, né? Deixa eu colocar aqui 9, ok, acho que tá bom, e vou colocar aqui color right, show, é isso aí. Vou colocar um padding também, vou colocar 16 pixels, que eu vou colocar também um margem 0 para ele sair dali, aquele espaço lá embaixo, é isso aí. Bacana? Então tem um elemento ali posicionado absolutamente com relação a este container. E agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o transform, ou seja, uma coisa não substitui a outra, tá? São coisas diferentes. Eu vou vir aqui e colocar transform, desse jeito, vou colocar translate y, ok? E vou colocar aqui 100%, desse jeito. Quando eu salvar, olha só, ele ficou exatamente ali para baixo, certo? Se eu colocar mais palavras aqui, deixa eu habilitar o Word Wrap, é View, Word Wrap, é isso aí. Deixa eu colocar mais algumas palavras aqui, ó, Loren 5, por exemplo, pressionar o Tab e vou salvar. Olha lá, tá? Então, o 100% é a altura do elemento, ou seja, é a altura computada, digamos assim, do meu elemento. E quem é que vai determinar essa altura? Nesse caso, o próprio conteúdo, tá? Vou colocar mais alguns textos aqui, olha só. Mais 10 palavras, tab, salva, tá lá, tá? Então sempre 100% é exatamente o mesmo tamanho, olha só. Se eu desabilitar isso aqui, ele tá ali, certo? Muito bem. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou deixar esse cara aqui para baixo, ok? Vou colocar aqui também um opacity de 0, desse jeito. E eu vou colocar um translate, eu vou colocar aqui transform, eu vou colocar, sei lá, 0.3 segundos, easy in out, desse jeito, certo? É isso aí. E basicamente, fazer uma brincadeira aqui, container, hover, espaço P, o que eu quero fazer? Eu quero colocar esses dois valores aqui. Este aqui vai ser 0%, né? 0%, opacidade 1. Vamos ver se isso daqui funcionou. Só o animate que ainda não funcionou. É claro que não funcionou, ainda bem que não funcionou, na verdade, porque aqui é transition. Desse jeito, tá? Agora sim, quando eu passo o mouse aqui, olha só, tá? O meu container, eu vou colocar aqui um overflow hidden. Vou salvar e é isso aí. Bacana? Olha lá, temos esse resultado. Perfeito? É claro que aqui no vídeo do YouTube eu acabo explicando as coisas um pouco mais rápido do que o normal, mas se você gostou da minha didática, quiser conhecer mais a respeito do meu curso, eu tenho um curso onde eu vou ensinar HTML, CSS e JavaScript de maneira bem aprofundada e com muito mais calma do que eu mostrei aqui no vídeo do YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir se você quiser. E agora, no final desse vídeo eu vou deixar 2 cards para você continuar assistindo. O primeiro, eu vou falar da diferença de Display Flex e Position Absolute e também vou mostrar aqui o card para você assistir o vídeo de variáveis
no CSS. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!